é uma temática que está inserida no Livro dos Espíritos, que é o livro que vocês estudam aqui, né? Nas quartas-feiras. E essa temática dos anjos de guarda, espíritos protetores, é uma temática que Allan Kardec a colocou a partir da questão 489 a 521. Então, vocês já vêm estudando, né? Hoje me foi repassado a responsabilidade de trabalhar as questões de 506 a 512. Muito bem, mas só para contextualizar, todos nós possuímos um anjo de guarda, um espírito protetor. Esse anjo de guarda, esse espírito protetor, ele é de uma hierarquia mais elevada que o patamar em que cada um de nós está. Para que ele possa exercer bem essa função, é aquele espírito que tem mais lucidez, que tem mais sabedoria, que tem mais experiência e que pode nos auxiliar nessa tarefa. É uma tarefa muito nobre, que ela é aceita por aquele que vai proteger alguém, ela é aceita, e esse percurso que aquele espírito, por ele protegido, vai passar, o ciclo vai desde o nascimento até o desencarne, até a morte. Então, é um comprometimento que um espírito assume com um determinado protegido. E é muito interessante que a gente recorde, que vocês já estudaram, que é uma doutrina que é capaz, segundo Allan Kardec, de cativar, de chamar a atenção mesmo das pessoas incrédulas. Aí ele coloca, é uma doçura essa realidade, dessa proteção que cada um recebe de um ser espiritual. E Allan Kardec coloca que em todos os locais que estejamos, nos cárceres, nos locais de devassidão, nos momentos de solidão, a gente sempre contará com a ajuda desse espírito protetor. Eu não sei qual é o relacionamento que cada um de vocês, que cada um de nós temos com relação ao espírito protetor. Eu não sei. Mas é bom que a gente revise as importantes perguntas que Allan Kardec fez e as respostas que os espíritos deram, para que a gente possa entreter com eles um relacionamento maior. Sabemos teoricamente que contamos com essa ajuda espiritual, mas nos nossos momentos de desespero, o que é que nós fazemos? Geralmente é uma coisa assim, é um impulso muito comum, quando estamos passando por determinadas aflições, a gente conversar com alguém que esteja próximo. E às vezes está no mesmo nível evolutivo que a gente está. E as orientações que serão provenientes dessa pessoa que a gente busca alguma resposta, muitas vezes podem não nos ajudar, porque nem sempre a pessoa tem uma visão alargada e vai nos orientar de acordo, inclusive, eu vou relacionar aqui, de acordo com as nossas necessidades. Às vezes por simpatia, às vezes por não querer desagradar a pessoa que nos busca, muitas vezes pedindo orientação, a gente não repassa para aquela pessoa, por conta das nossas próprias limitações, aquilo que a pessoa precisava ouvir, né? Porque aí entra o emocional, a gente se envolve com a questão relatada, aí se envolve o grau de afetividade que a gente tenha com a pessoa, ou não afetividade, né? E aí, às vezes, a gente desperdiça algo tão valioso que está nas nossas mãos. Algo tão valioso. Todas as vezes que eu falo sobre obsessão, eu tenho uma lembrança de sempre trazer para as pessoas essa realidade. Cercam-nos todo tipo de espírito. Todo tipo de espírito nos cerca, né?
No entanto, a gente não pode ficar pensando que estamos à mercê de espíritos que nos queiram mal, porque perto da gente existe um espírito protetor que está ali de sentinela, velando pelo nosso bem. Muito bem, aí chega a questão de número 506, e o que é que Allan Kardec, ele indaga aos mentores do mundo maior. O que é que ele pergunta? Questão 506. Na vida espírita, nós reconheceremos o espírito nosso protetor. Aqui, nem todos, né, têm sensibilidade para ver o seu espírito protetor. Nem todos, inclusive, sabem o nome do seu espírito protetor, não é? Aí a pergunta que Allan Kardec fez: na vida espírita, reconheceremos os espíritos que foram os nossos protetores? A resposta é de certo, de certo. Pois não é raro que eu tenhas conhecido antes de encarnar-lhes. Então, às vezes a gente só vai ter essa chance de defrontar-se com o espírito protetor quando a gente retorna. Aí a gente vai reconhecer, porque inclusive ele vai estar com certeza próximo a nós no momento da desencarnação. Ele vai ser uma ponte que nos vai preparar ou nos ajudar a vencer as etapas que se seguem ao processo de desencarnação. E o Espírito Camilo, através de Raul Teixeira, no livro Desafios da Vida Familiar, que tem lá na livraria, esse livro vocês têm aí, o Espírito Camilo diz que antes de encarnarmos ou reencarnarmos, nós passamos por uma certa preparação com aqueles espíritos que darão aval para o nosso processo reencarnatório. Ou seja, há uma previsão, há um planejamento para que a gente reencarne. Então, nós somos envolvidos pela ação desse anjo de guarda, desse espírito protetor, que ao lado de outros espíritos vão observar a quantidade de mérito ou demérito que tenhamos. Eles vão observar qual é o melhor local que devamos reencarnar. Que família será a ideal para nos receber, não é? Que tipo de relacionamentos afetivos serão importantes para o nosso crescimento espiritual? Aí muitos poderão pensar: puxa, mas será que foi previsto eu me casar, eu me unir a determinada pessoa? E quando essa união se dá, muitas vezes ela é cercada por desafios, por dificuldades. E muitas vezes se pergunta, se indaga a si mesmo: e o meu anjo de guarda me orientou que eu aceitasse esse tipo de pessoa para com que eu vivesse, ou eu vivesse grande parte da minha encarnação? É porque lá é pesado, não uma felicidade transitória. O objetivo maior, como disseram ainda há pouco a nossa irmã Neide, das reencarnações, elas visam o nosso progresso espiritual. Então, de repente, se não tivermos a lucidez para observar as coisas de forma justa, e eu me lembro até do espírito André Luiz dizendo, lá na obra Nosso Lar, quando André Luiz saiu do umbral, e ele trazia consigo uma série de problemas, né? Porque passaram uma etapa grande, 8 anos lá no umbral. E depois de muito sofrimento, naquele momento que ele ora, fez uma prece bem contrita, ele teve a possibilidade de captar ajuda espiritual. Porque muitas vezes o auxílio vem e a gente não consegue captar, porque a nossa sintonia não oferece possibilidades para a captação. Aí, quando ele foi resgatado, orações de sua mãe, orações de pessoas, não foram muitas, mas que foram assistidas por ele como médico, que oravam por ele, ele consegue ser resgatado, ser retirado do umbral.
E ao ser retirado do umbral, no outro dia ele foi visitado por um médico. E quando ele foi visitado pelo médico, perguntou como ele estava. Não sei se vocês lembram a resposta. Não lembram? Quando ele foi indagado se ele estava bem, gente, ele estava passou momentos muito difíceis lá no umbral. Mas quando ele foi resgatado, ele estava sendo assistido pelos médicos espirituais e pelas enfermeiras. A primeira coisa que André Luiz foi falar, disse que ele estava bem, mas ele estava preocupado com a família, como será que estava a esposa, como será que estavam os filhos. Aí o espírito que estava ali a dialogar com ele, disse: André, é preciso pensar com justeza. Nunca esqueça desse termo. Pensar com justeza significa que a gente tem que valorizar aquela oportunidade que lhe foi dada, no caso dele. Ele sofrera tanto, ele não sabia o seu futuro, tinha hora que ele escutava e não se sentia bem com aquele apelido que os companheiros do umbral lhe diziam: você é suicida. Quer dizer, ele passou anos de sofrimento. Quando ele consegue a ajuda, ao invés de agradecer a ajuda, ele começa a reclamar. Então, observemos o seguinte: a gente vai recordar sim desse espírito protetor quando chegar do outro lado, porque foi ele que nos acompanhou para que tivéssemos a bênção de uma nova reencarnação. E tudo é pensado do ponto de vista do crescimento espiritual. Porque muitas vezes a gente passa por experiências aqui muito agradáveis do ponto de vista material, mas que não acrescem nada na nossa evolução, nada. Por quê? Porque a gente se limita no prazer, no gozo, muitas vezes excessivo, e a gente não consegue, através desse gozo, crescer um pouco mais. A gente não consegue crescer um pouco mais. Não retrogradamos, mas muitas vezes nós estacionamos, né? Mas percebamos e lembremos-nos, temos um anjo de guarda, temos um espírito protetor, que ali muitas vezes faz com que a gente duele intimamente, fazer ou não fazer. É certa essa escolha que eu estou fazendo? Ou não é? Vocês têm dúvidas em alguns momentos sobre o que fazer? Cada um de nós as tem. Outro dia assisti um vídeo de Raul Teixeira e Raul dizia que todas as vezes em que tenhamos dúvida que decisão tomar, a gente busque observar em tomando determinada decisão, aquilo vai me dar paz ou aquilo vai me preocupar? Comecei, certa feita, passei por uma situação. Um episódio interessante. Eu ia fazer alguma coisa bem errada na minha vida. E eu tinha dois telefones, um do mal, um do bem. Eu dizia assim: você faça isso, você vai prejudicar sua vida, para outro faça. O depoimento ao vivo e a cores, que é a realidade nossa. Graças a Deus, que lhe deu paz, né? Pois é, então ele está ali, a gente vai reencontrar com ele depois da nossa desencarnação, porque mesmo antes da reencarnação ele esteve conosco. Muito bem. Livro dos Espíritos, questão 507. Pertencem todos os espíritos protetores a uma classe de espíritos elevados? Sim ou não? Sim. Para receber essa missão, eles têm um grau evolutivo maior que nós. Senão, eles não teriam essa responsabilidade de assumir a tarefa. Então, eles são de uma ordem mais elevada. Aí Allan Kardec pergunta mais: podem contar-se entre eles os de classe média, ou seja, não tão elevados? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? A resposta: pode, mas a proteção pressupõe um certo grau de elevação. Então tenhamos sempre essa realidade que foi posta
pela nossa irmã Marinalva agora, que esse duelo que ela travou, a gente trava diariamente. E a gente trava pelo nosso arquivo espiritual, pelas nossas experiências, pelas nossas predisposições que trazemos, que às vezes ainda não estão tão bem alinhadas com as leis divinas. Vez por outra a gente pensa coisas que não devia pensar, não é? Que não devia pensar, fazemos coisas que não devíamos fazer. Mas se a gente percebe que há esse duelo, já é uma coisa muito importante. Porque aí a gente vai entender que a gente não age sozinho, né? Existe essa presença e a gente percebe, muitas vezes não tão nítida, mas o simples fato da dúvida que é levantada para a gente proceder diferente, ali está a ação do Espírito Protetor, que sempre será de uma categoria espiritual maior que a nossa. Um pai que protege o seu filho pode ser assessorado por um espírito mais elevado. Geralmente, do ponto de vista espiritual, eu acho que nós não erramos no sentido de entendermos que a gente tem o espírito protetor, o anjo de guarda, mas aqui na Terra nós temos as pessoas que nos receberam, que são os nossos pais, que eles, de certa forma, de um modo geral, quando maturos são, quando responsáveis pela paternidade ou maternidade, eles exercem uma tarefa semelhante à do espírito protetor. Meu filho, faça isso, perceba o que você está fazendo, pense bem, né? Então, aqui na Terra, os nossos pais, de um modo geral, eles também têm essa responsabilidade. Que o Livro dos Espíritos, lá na frente, diz que a paternidade é uma missão, muito mais que uma missão, é um grandíssimo dever, o que envolve a responsabilidade em relação ao futuro daqueles que a gente recebeu como filhos. Né? Então, o pai também pode ter essa característica de ser um protetor do filho. Questão 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra, sempre podem proteger os que lhes são caros e que a eles sobrevivem? A questão agora é essa. Antes ele perguntou se os pais também poderiam ser protetores dos seus filhos, né? Aí a gente alargou e a gente citou a missão do pai, que não deixa de ser uma missão de proteção. Aí a pergunta seguinte, ele indaga: voltando os espíritos que se achavam em boas condições na Terra, ao deixarem a Terra, sempre podem proteger os que lhes são caros? Sim ou não? Nem sempre. Olha a resposta. Por quê? Mais ou menos restrito é o poder que desfrutam. Mais ou menos restrito. Porque os espíritos também passam e têm restrições. Aqui a gente não está falando em espírito protetor como o nosso anjo de guarda, aquele que tem essa missão junto a gente. Mas, olha, vejamos, é alargado. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra, sempre podem proteger os que lhes são caros? No caso dos filhos, não, sempre os pais que ficaram ainda velando, cuidando dos filhos, né? É assim. Mais ou menos assim, porque os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra, sempre podem proteger os que lhes são caros? E que a eles sobrevivem? A resposta: mais ou menos restrito é o poder que eles desfrutam. Porque a situação em que eles se encontram nem sempre lhes permite. Eles podem ter um desejo imenso de continuar ajudando. E isso a gente, na literatura espírita, a gente vê o amor que a gente devota aos filhos e às pessoas que nos são caras. Esse amor, ele não se rompe. Você assiste a viagem? Não. Tem uma parte que Eu assisti a viagem, mas não estou assistindo. Está passando de novo? Sim. tem uma parte que a Dinara quer ajudar Alexandre E não para posso... ajudar a família, para tirar ele da família. E ela não
Por que ela não consegue? Porque às vezes o espírito ainda não alcançou. A afetividade, mas não existe, aliás, não existe aquela elevação que aquele espírito precisaria ter para ajudar em alguns casos. Vamos nos lembrar agora de novo do nosso lar. Quem lembra uma história de uma mulher que ela estava aflita porque queria ajudar uns filhos que estavam na terra? Lembram dessa história? Ela queria ajudar. Afeto existia. Os elos não estavam rompidos porque os elos de afetividade não se rompem. Mas ela estava impedida de ajudar. Por quê? Aí eu pego um gancho em outra obra antes de responder essa questão. Uma certa feita, no livro No Mundo Maior, uma mulher mãe, ela queria ajudar, intuir uma filha para que a filha não praticasse o aborto. Lembra dessa história? E aí, ela conseguiu, com a ajuda de outros espíritos, promover o encontro da filha antes da realização do aborto lá no mundo espiritual. A filha dorme, ela se encontra em espírito, a filha que estava a dormir, mas o espírito foi se encontrar com a mãe. E aí ela orienta para que a filha não aborte. Mas tem uma frase ali que eu nunca esqueci, aquilo me tocou tanto. Existem frases que são assim na minha vida, nesses livros da nossa literatura. E ela apela para a filha, se filha não aborte, porque a maternidade em qualquer situação é algo belo. É uma maneira de corrigirmos muitas vezes as nossas sensações. Aí ela diz que o pai era uma menina rica, filha única, que o pai não aceitaria aquela gravidez. Aí ela disse, você pode trabalhar, porque esse filho lá na frente vai te amparar. Aí ela disse, não fui criada para o trabalho. Não fui criada. Vocês me criaram igual uma bonequinha de luxo. Quer dizer, uma pessoa apenas para desfrutar os prazeres da vida. O trabalho não estava na minha programação. Aí tem uma frase que a mãe diz para a filha, minha filha, nem sempre na terra o amor caminha de forma vigilante. A gente ama, mas como é esse amor que a gente dedica aos nossos filhos? Será dando para eles aquilo que eles precisam para crescer? Muitas vezes a gente falha. Quantos pais muitas vezes deploram o evangelho, a ingratidão dos filhos, porque não souberam plantar gratidão no coração deles quando eles eram pequeninos? Então a gente erra. Muito bem, a mãe queria ajudar, mas lhe faltava conhecimento espiritual para chegar junto e ajudar. Porque um espírito, por muito amar, e muitas vezes por não ter um conhecimento mais dilatado, às vezes se agrega a um filho, uma filha, ou um parente querido, e ao invés, às vezes, de ajudar, prejudica. Chega com energia e desfavorece ao invés de ajudar. Essa mulher que queria vir à terra ajudar a filha, ela não aceitara nenhum trabalho no nosso lar. E ela passara já não sei quantos anos lá na colônia, e todo o serviço que lhe era lhe oferecido, ela recusava, porque ela via em cada tarefa um impedimento para que ela pudesse aceitá-lo. Então, o que era que ela ia levar para a filha? O afeto existia, mas ela chegaria junto da filha, ela intuiria a filha no sentido de quê? Se ela ainda não tinha uma emoção equilibrada, uma maturidade espiritual. Então não é o fato de estar do outro lado que dará credencial ao espírito para chegar e ajudar. Não é. Não é. Quem não lembra também, voltamos ao nosso lar, aquela situação em que André Luiz tinha uma saudade imensa de sua Zélia. E os espíritos diziam para ele, não vá, agora não.
você não está preparado. Depois de muito pedir, depois de muito tempo passado, há uma frase que André Luiz ali coloca que é muito interessante. Quando você for lá, você se comporte de acordo com os conhecimentos recebidos aqui no nosso lar. Percebam que ajudar é algo muito bonito, é muito bom, mas a gente precisa ajudar de forma certa, de forma correta. Chegar e trazer o lenitivo, o consolo, o estímulo, mas isso baseado em valores que são corretos do ponto de vista espiritual. Né? Do ponto de vista espiritual. Então, existem essas limitações. Vamos agora para a questão 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens os seus espíritos protetores? Todos temos. Todos temos. Está nessa fase primitiva, essa fase primeira, das primeiras encarnações, primitiva no sentido de primeiras encarnações, o selvagem também tem a resposta. E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto dos espíritos protetores de homens mais adiantados? A resposta: todo homem tem um espírito que lhe foi recebida a missão, e a missão será relativa ao fim que visem. Percebamos, um espírito que iria proteger um selvagem, ele teria que ter as mesmas habilidades de um espírito, por exemplo, que estava ali junto de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco e de tantos outros missionários? Não. Aí Allan Kardec teve essa resposta. Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas a missão será relativa ao fim a que visem. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. Então, esses espíritos são mais elevados do que os seus protegidos. Agora, é levada em consideração a missão. Para cada missão, o espírito adequado para dar suporte. Né? A gente sempre escutou e a gente via através dos atos a grandeza espiritual de Chico Xavier. A ponto de as pessoas dizerem que não se sabia que ali quem tinha falado era Emmanuel ou se Chico Xavier. E tão grandioso que o espírito Francisco Cândido Xavier por aqui passou na Terra e deixou o seu legado. Mas acima dessa grandeza espiritual de Chico, a gente via as lições de Emmanuel para ele. Naquele dia que ele estava no avião, que estava com receio de morrer, pelo menos, né? Como foi mesmo a palavra? Morra com dignidade. Mas percebamos que era aquele vigilante. Eu me lembro de Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, quando ele passou aquele tempo com a madrasta, que ele furava inclusive a barriga com um garfo, né? E ele sofreu muito aí quando... A madrinha, madrasta não, madrinha. Cidália Batista foi boa, né? Aí a madrinha, isso mesmo, que furava a barriga dele, ele fazia passar fome. Aí eu me lembro que a mãe, Maria João de Deus, apareceria a ele e dizia: meu filho, não comer muito estimula a gula. E aquele comer pouco lhe prepararia para outros embates que ele passaria. E foram tantos embates. Aí a gente vê nitidamente, ele teve na parte doutrinária, ele teve Emmanuel, e o lado afetivo de Maria João de Deus junto dele também foi muito importante. Porque a gente tem um espírito protetor, a gente vai ver aqui, e temos nossos espíritos familiares. Espíritos que muitas vezes se aproximam de cada um de nós de acordo com a missão que a gente realiza, com a tarefa que a gente tem a realizar.
Então, a gente vai simpatizando também, ou os espíritos simpatizando conosco, de acordo com aquilo que a gente faz. Percebam como realmente é bela essa doutrina, né? A gente perceber que somos muitas vezes influenciados por maus espíritos, mas inteiremos, na verdade, o quanto a gente pode ser ajudado pelos anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos dos nossos familiares e espíritos que simpatizam com aquilo que estejamos a fazer. Questão 510. Quando um pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Continua? Essa missão de estar junto como espírito protetor é uma missão muito, assim, diria, que requer muito do protetor. E a vida na carne, o próprio império, né, do corpo físico, dita normas que muitas vezes limitam essa possibilidade de o pai que reencarna continuar velando pelos seus filhos. Aí a resposta: isso é mais difícil. Contudo, de certo modo o faz. E faz de que jeito? Pedindo a um espírito simpático que o ajude nessa missão, né? Porque um novo corpo é um novo desafio. Porque a gente não começa de zero, porque a gente traz a bagagem da vida anterior, não é? Mas a gente é submetido a um novo regime de vida, porque o corpo novo exige da gente uma certa quantidade de preocupação, de zelo e cuidado, e essa tarefa da proteção são em todos os momentos, em todos os momentos. Aí o que é que ele faz? Pede a ajuda de outra pessoa, de outro espírito que com ele simpatize. Demais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. A gente deserta muitas vezes das nossas missões. Ah, não dá, já fiz muito, etc e tal. Mas os espíritos que têm esse grau de elevação, eles só aceitam as missões e eles podem levá-las até o fim. Questão 511. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de estar entre o bem e o mal? Percebamos, essas primeiras questões, todas elas relativas ao espírito protetor. Aí a pergunta Allan Kardec: se, além do espírito protetor, se a gente tem um espírito que se liga a nós com o objetivo de nos levar para o mal? A resposta: ligado não é o termo. Não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem quando se lhes depara ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, falo por si mesmo. Quer dizer, não é missão. Ele faz porque ele é mau e ele deseja prejudicar. Aí então luta entre o bem e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Isso é um alerta muito interessante. A gente não pode dizer que os espíritos que estão perto de nós, não ligados, assim, junto o tempo todo e veio com a missão de nos prejudicar, não. Mas porque é uma característica ainda do espírito mal, nos levar ao mal, a gente, por conta da nossa própria vida, dos nossos valores, da maneira como a gente lida com as questões na vida, a gente pode atrair um mau espírito. E obstar. Você dá a oportunidade. Aí eles já estão ali querendo, como que eles assim, me pegar de surpresa. Aí você abre as portas. Há muitos anos, eu não sei nem precisar quantos, eu fui convidada para fazer pela primeira vez, foi a Semana da Mulher Espírita de Pernambuco, me convidou para fazer uma palestra. E essa palestra
Eu a fiz, Edneide, sucessivas vezes. E essa palestra teve um título: Desequilíbrio Moral, Porta Aberta à Obsessão. O estudo, eu ter me debruçado por esse tema, me deixou muito vívida essa realidade. A realidade de que a gente deve fazer uma ressignificação, no sentido de a gente imaginar que os espíritos obsessores, eles só chegam perto de nós por conta de débitos que tenhamos de vidas outras, de compromissos, de equívocos que fizemos em relação a esses espíritos e que eles voltam a nos cobrar. Mas o que essa palestra me trouxe? Me trouxe a realidade que muitas vezes a gente chama determinada ordem de espíritos, eles se afinizam com as nossas inferioridades e eles ali ficam o tempo todo conosco. Eles ficam. Não porque haja um compromisso anterior com aqueles espíritos, mas porque a gente dá espaço, a gente dá lugar, a gente firma uma afinidade. Em firmando uma determinada afinidade, existe a sintonia e aquele espírito fica o tempo todo conosco. Sim. Quem gosta de beber, né? Só gosta de estar perto de pessoas que também Bebe. E às vezes não é nem amigas, essas coisas que gostam. É verdade que muitas vezes as vinculações são de outras vidas. Aquele Máscara de Ferro que viveu vários anos junto de Divaldo. Vocês lembram da história do Máscara de Ferro? Uns 30 anos. 30 anos. Por quê? Ali havia um vínculo do passado. Porque aquele espírito não perdoava a opção que Divaldo fez de estar dentro da divulgação espírita. E ali ele se fez ferrenho. Ferrenhamente, Divaldo resistindo. Um dia a Sueli perguntou, Sueli Caldas Schubert, ela nos orienta, ela perguntou por que tanto tempo essa obsessão. Aí foi dito que não era obsessão, era uma influenciação. Por quê? Porque a vinculação era por conta da opção que Divaldo fizera de ser um divulgador da doutrina espírita. Né? Então existe afinidade, por exemplo, para a bebida, que foi bem lembrado. Quando o Chico falava para aquele espírito que ele dizia assim: Chico, você mandou me chamar. Aí o Chico ficou preocupado, né? Ele não dá para chamar o espírito daquela categoria. Aí ele falou para a irmã, se você diz que mandou chamar, que está precisando que você ajude, que ele ajude você. Né? Quer dizer, com essa fala, Chico tirou ele de perto dele, né? Só que Chico, você ninguém ajuda você. Porque Chico chamou ele para quê? Para fazer o bem. Mas se Chico, ao contrário, dissesse: meu irmão, vamos trabalhar junto, né? Aquela coisa, desse chance para ele, ele ficaria vinculado a Chico. Pois é. É interessante que a gente, muitas vezes, sem perceber, a gente atrai esse tipo de influência. E por que demora? Demora porque a gente alimenta, né? É um processo de contínua alimentação. Às vezes é na bebida, às vezes são nas drogas. Em outros momentos é na área da sexualidade desequilibrada. Às vezes é na área da comida, da alimentação, né? São portas que a gente abre, né? Aí existe uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos: se a oração é capaz de vencer o processo da obsessão. Aí a resposta: a oração em tudo é importante. Mas Deus auxilia aqueles que obram e não aqueles que apenas se limitam a pedir. Então a gente tem que fazer a nossa parte, sintonizar com o bem, viver o bem, desejar o bem. É fácil. Naquele último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a coletânea de preces espíritas, outro dia eu estava falando aqui no Bezerrinha, e chamaram para eu falar sobre aquela prece para que nós vençamos os nossos defeitos, para a corrigenda de um mal. E eu meditando sobre o tema, verdadeiramente
É uma das coisas que a gente deve pedir ao nosso anjo de guarda, ao nosso espírito protetor. Porque quando temos uma inclinação para um determinado defeito, gente, é muito difícil a gente romper. É muito difícil. Quando temos dependências nos vícios físicos e vícios morais, mesmo que tenhamos vontade, a gente sabe que não é fácil. E que a gente precisa realmente da proteção deles. É uma das orações que a gente deva voltar a ela, pensar, reler lá no Evangelho. Ou então, se não quiser, se aceita esse lembrete, essa orientação, é trazer isso para a nossa vida, porque há coisas que são difíceis da gente retirar. Há anos e anos e anos que a gente teve tendência para um determinado vício. Automaticamente a gente repete. Automaticamente. Então isso um elo que nos liga a quê? Liga a espíritos que muitas vezes, por serem maus, por não serem felizes, eles cultuam para que outras pessoas também não sejam. Muito bem. Aí vem a 512. A questão 512. Podemos ter muitos espíritos protetores. Todo homem conta sempre com espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam. Como também tem outros. Deixa eu localizar aqui. Que eu assisto ao mal. Então percebam que somos nós os ímãs que atraímos espíritos bons que simpatizam com as coisas corretas, e podemos ser um imã a atrair espíritos com a baixa sintonia espiritual, com baixas vibrações espirituais. Ele não tem a missão, não foi encarregado como anjo de guarda, mas é um espírito que faz a liga conosco por conta da nossa maneira de ser e de agir. Muitas pessoas podem dizer assim, puxa, é tão belo, tão bonito, mas eu não sinto a presença desse anjo de guarda. Há uma página, um texto do Espírito Emmanuel que eu acho belíssima. E esse texto chama-se Providência Divina, ou então Proteção de Deus. Eu já vi com esses dois tipos. Tem um que é proteção de Deus e outra providência divina. Na providência divina, há um conceito que é providência divina. É a solicitude de Deus para com todas as criaturas. A providência, como ela age. Diz que Deus não age como um soberano tirânico, nem com um soberano que tem preferências, como os líderes partidários aqui na Terra têm. E onde quer que esteja, nós somos ajudados. Onde quer que estejamos, nós somos ajudados. Naqueles momentos, por exemplo, onde tenhamos dificuldades materiais a resolver. E muitas vezes a gente pensa que não está sendo ajudado. Mas a providência divina age, não é nos colocando de maneira fácil o dinheiro fácil, mas como ele age. E aí a gente fica observando que é assim que os espíritos anjos protetores agem. Eles não dão de forma fácil. Não dão. É por isso que muita gente não acredita. Aí eu me lembro de uma palestra de Raul, que certa feita ele fez uma palestra sobre reencarnação. E quando ele terminou a palestra, um homem distinto, bem vestido, que acompanhou bem a palestra, aí disse: Raul, eu queria que você me provasse que reencarnação existe. Aí ele sorriu. Aí ele disse: à época eu tinha uma memória boa, passei para ele o nome de 10 livros de autores diversos, sem serem espíritas, disse que ele lesse e depois ele voltasse para a gente conversar. Então, às vezes, a gente descrê sem procurar conhecer.
A ajuda existe, a providência, além da ajuda dos anjos protetores, ela acontece, porque é solicitude de Deus para todas as criaturas, mas não acontece da maneira como a gente quer. Por que não acontece? Porque eles não dão dinheiro fácil, mas eles intuem-nos a disposição para trabalhar. Intui-nos. Porque o trabalho também, não pensemos que eles estão ali velando pela gente, que eles vão fazer coisas que somos nós que precisamos fazer. Porque não seria educativo. Na pedagogia humana, a gente aprende que amar não é só dizer sim, é também dizer não. Muitas vezes a gente precisa passar por aquelas ditas dificuldades materiais. Então eles nos intuem no sentido que a gente tenha disposição para trabalhar, para continuar, para perseverar. É assim que eles agem. Nos nossos momentos de dúvidas, eles não chegam com a resposta pronta. Eles não chegam. Que muitas pessoas têm esse hábito de negociar com a divindade. Se eu receber isso, eu dou isso. E às vezes também querem respostas prontas nessa situação. O que é que eu devo fazer? Eles não vêm com a resposta pronta, com a resposta fácil. Vem também através da intuição. Eu lembro um caso de Décio Iândolo Júnior, médico, divulgador da doutrina espírita. Ele estava com uma dúvida imensa, ele estava em São Paulo, ele queria voltar para Mato Grosso. E ele todo dia ele disse isso em palestra, orava e pedia que os espíritos dissessem: eu vou deixar São Paulo, eu vou para Mato Grosso. E ele disse que nunca recebeu resposta. Mas no dia que ele decidiu, livre-arbítrio, os nossos anjos de guarda também respeitam. Aí tudo foi fluindo. Tudo foi fluindo. Nos nossos momentos de embates, de dificuldades, naqueles em que a gente passa por aquelas calúnias morais que muitas vezes nos atacam, passamos por essas dificuldades, consideremos-nos que não estamos em regime de exceção. Eles vão nos dar fortaleza, intuição, mas a realização daquilo vai ser nossa, realização nossa. Dependendo da nossa ação, muitas vezes Deus, através da sua providência, ele anula determinadas consequências danosas que lá atrás a gente fez, dependendo da nossa ação. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. Allan Kardec inseriu ali a maneira correta de orar, que a gente deveria orar em secreto, não nos importássemos com o número de palavras, que a gente pedisse com humildade. Muitas pessoas dizem: não adianta eu pedir, eu não vejo resposta. E está lá no Evangelho. Deus age na vida de cada um de nós, como um bom pai que sabe que deve dar não ao filho para educá-lo, ou como um bom cirurgião que submete o seu paciente a uma cirurgia. E existe uma informação muito interessante que diz lá que os espíritos, eles não revogam decretos divinos, não revogam, nem altera as leis da natureza. É bom a gente saber que tem amigos espirituais, espíritos protetores, espíritos familiares que estarão conosco, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Passaremos ainda por muitas dificuldades, porque ainda trazemos crenças de religiões tradicionais que bastava a gente fazer uma oferta, bastava a gente fazer um sacrifício e a gente obtinha aquilo que nós estivéssemos a desejar. A doutrina espírita nos esclarece que há a questão do livre-arbítrio, que os espíritos respeitam, os nossos anjos protetores também. Tanto é que muitas vezes a gente não os ouve, mas eles continuam conosco. Eles continuam conosco. Desejando e torcendo
para que a gente possa escutá-los. Quando a gente não escuta, infelizmente a gente vai ter que passar pelo buril da dor. Porque ainda estamos espíritos ainda rebeldes, revés, e precisamos ainda passar pelo buril da dor. Então, que a gente possa aproveitar essas pérolas que a gente recebe aqui e em outras casas espíritas. Essas pérolas que o Espiritismo nos fornece. E às vezes a gente pensa que só os grandes missionários conseguiram ou conseguem passar por grandes dificuldades. Deu-me uma saudade grande de escutar palestras de Raul Teixeira e eu saí a escutar uma série de palestras. E numa delas eu vi um testemunho que Raul, quando repassou o fato, ele disse, isso foi fato verídico. Aconteceu com uma família lá no sul de Minas Gerais. E ele contaria a história. Essa família tinha 4 filhos, 3 homens e uma jovem. A jovem foi estudar, eles eram do sul de Minas, e essa jovem foi estudar lá em Campinas. Ela foi fazer jornalismo. Família espírita. A menina terminou o curso, ela conseguiu um programa numa rádio, onde ela passava mensagens espíritas, sem fazer proselitismo, porque as mensagens espíritas, elas têm um conteúdo muito otimista, e ela passava otimismo, passava alegria no programa dela, tornou-se uma jovem muito querida. Um belo dia apaixonou-se por um rapaz, o rapaz apaixonou-se por ela. E logo no início do namoro, ele falou para ela que ele era um dependente de drogas, era um dependente químico. Os pais ficaram muito preocupados, mas a escolha era dela, e ela escolheu com ele casar. Casaram-se. Um certo dia a família foi avisada que ele matara o esposo, matara a jovem, que era filha daquele casal espírita do sul de Minas Gerais. A família correu para Campinas para providenciar o velório, o féretro. E logo que enterraram a filha, a mãe correu ao presídio porque ele fora preso em flagrante. E ela foi prestar assistência espiritual. Porque na visão espírita dela, família, pais, a filha resgatara um débito do passado, Deus sendo justo, a menina resgatou um débito do passado. E o jovem, ele resgataria lá na frente, mas na visão espírita do casal, ele precisava ser ajudado. E semanalmente, eles saíam do sul de Minas e iam até Campinas falar sobre o espiritismo, pregar o evangelho. Ele foi libertado por boa conduta, tornou-se espírita e trabalhador da casa espírita que os seus sogros frequentavam. Raul Teixeira, quando conta isso, ele diz, não é uma família que morava em Saturno e Urano, em um dos planetas mais evoluídos, não. Era de uma família amiga dele do sul de Minas Gerais. Mas de uma família que verdadeiramente estudou Espiritismo, pregou Espiritismo, estava a viver Espiritismo. Esse nunca dessa história esqueci. Com a minha vivência, convivendo com as pessoas, diria ele, encontrei exemplos semelhantes que nos dão a real certeza que quando a gente viver Espiritismo, meditar sobre o Espiritismo, a gente vai ter condições de não apenas captarmos as boas influências dos nossos espíritos protetores na nossa pequenina condição, haveremos também de ajudar os outros. Belíssima doutrina é essa. Essa dos anjos de guarda e dos espíritos protetores.
e terá a capacidade de tocar os mais endurecidos corações. Muita paz para todos.